o sonambulismo natural tem alguma relação com os sonhos? Como explicá-lo? É um estado de independência da alma mais completo do que o do sonho, quando nele suas faculdades adquirem maior amplitude. A alma tem então percepções de que não dispõe no sonho, que é um estado de sonambulismo imperfeito. Bom, a pergunta aí que na época que fizeram, já que estávamos falando sobre sono, sobre sonhos, né? Aí querendo saber se esse sonambulismo, essa questão tem relação com sonhar. Porque quando a pessoa é sonâmbula, normalmente ela faz alguma coisa, né? Alguns às vezes só sentam na beira da cama, mas tem gente que sai andando por aí mesmo, não fica só dentro de casa. Então a questão é, por quê? Será que ele reflete o sonho na condição motora, né, de estar querendo fazer alguma coisa? Aí a espiritualidade fala, é um estado de independência da alma mais completo do que o sonho ainda, porque, ou seja, a alma está totalmente no controle naquele momento, ele está totalmente no controle, ele ainda não deu o controle ao corpo físico, né? Então é como se, lembra que a gente estudou letargia e catalepsia? É um movimento, é uma situação de letargia do corpo. O corpo está letárgico. Lembra que eu falei que a pessoa fica olhando, mas você pensa que ela está olhando para você, mas ela não está, às vezes nem lhe vendo, né? Com essa condição física, fisiológica, né? Então, essa condição biológica é como se naquele momento estivesse letárgico. A diferença de entrar num estado letárgico em vigília, como eu comentei, que a gente presenciou pessoas acordadas, vivenciando, de repente fica letárgica, fica te olhando, você pensa que ela está olhando para você, ela não está olhando. Nesse momento, quem está comandando é a alma, é o espírito que está comandando. Mas o corpo está acordado. Nesse caso, não, a alma também está comandando, mas o cérebro ainda não deu aquele clique de ligar. É muito interessante isso. Então, por isso que o comando no corpo fica meio assim, né? Por isso que o desenhinho ali, quando a gente pensa em alguém sonâmbulo, é assim, né? Até nos desenhinhos, né? Assim, é como se ele não comandasse. Essa é uma figura para dizer, eu estou totalmente à deriva. A deriva de quem? Da nosso querido espírito que resolve fazer essa brincadeira, que aliás é uma brincadeira meio estranha, né? Aí, dessa pergunta ainda, tem uma resposta bem longa que eu vou ler em partes, tá? Que foi explicado sobre essa relação com o sonho. Ele fala, no sonambulismo, ele está na posse plena de si. O espírito está pleno de si. Ele está vendo tudo o que está acontecendo. Os órgãos materiais, achando de certa forma estado de catalepsia ou letargia, deixam de receber as impressões exteriores. Se você tocar, se você fizer, você vai ter que chamar a pessoa para acordar. O que dizem, né, que não se deve acordar um sonâmbulo. Ah, porque é perigoso até ter um ataque. Mas não é que ele pode morrer porque você acordou. É porque, imagina, é como se ele estivesse num sono profundo, porque o sonambulismo acontece naquele momento do REM, do sono mais profundo. Então, para você acordá-lo, o ideal é que você conduza ele de volta para ele continuar dormindo e acordar naturalmente. Porque ele pode realmente levar um susto e dar uma taquicardia, e dependendo da condição da pessoa, logicamente pode assustar mesmo, até agressivo pode ficar. Quando se produz os fatos do sonambulismo, é que o espírito preocupado com uma coisa ou outra do dia a dia se aplica a uma ação qualquer cuja prática necessita de utilizar-se do corpo. Serve-se, então, do corpo como se serve de uma mesa ou de um objeto
material no fenômeno das manifestações físicas. Ou seja, ele usa o corpo como qualquer material. Olha que interessante. Ou mesmo quando se utiliza da mão do médium nas comunicações escritas. Agora, o mais interessante é, preocupado com uma coisa ou outra, ele se aplica a uma ação qualquer. Lembra que eu falei que às vezes o sonâmbulo só senta na cama? Ou então só fala? Às vezes tem sonâmbulo que é mais calmo, né? Só fica blá, 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 falando durante a noite, né? Esse é aquele sonâmbulo mais quietinho. Tem o sonâmbulo que só senta na cama. Para ele falar, ele tem que sentar. É muito comum isso. E tem o sonâmbulo que é exagerado. Levanta, vai para a cozinha, bate na porta, sabe aquelas coisas assim? Fica se batendo dentro de casa. Por isso que o maior cuidado que se tem quem está próximo é tentar auxiliar, é conduzi-lo de volta, né? Agora, ele tá preocupado com uma coisa e outra, por quê? Porque isso é o tipo às vezes, do espírito, da alma nossa, que está tão ligado no dia a dia, acaba não conseguindo se desligar um pouco, principalmente na hora que vai dormir. Lembra que eu falo sempre da gente tentar o máximo que consegue se desligar, acalmar a mente. Por quê? Porque você deixa o seu espírito doido, né? Com as coisas que você faz, com sua parte material e ego aqui, que vivencia essa dimensão, aí você deixa o bichinho doido também. Aí o que acontece? É como se misturassem as necessidades e ele vai querer fazer mistura. Sabe aquela coisa confusa? Que a hora que você acorda, você fala, eu sonhei, mas não consigo. Estava tão misturado, coisas divinas com coisas esdrúxulas, sabe assim? Por quê? Porque é tão confusa, às vezes você vai dormir tão confusa, que você consegue, às vezes, passar. O espírito capta essa informação também. Tá? Então, lembra que a gente fala sempre, ele manda, mas a gente também manda. É uma conversa constante aqui. Ele não se afeta, mas pode ficar com resquício daquilo que você só manda, for muito forte, o espírito vai acolher aquilo e vai ser aquilo você. No sonambulismo, quando você sai do corpo e quando você morrer, vai ser aquilo. Que é aquilo que ele vai lembrar. Ficou tão forte que é aquilo que ele vai lembrar. Aí, ó, nos sonhos que você tem consciência, os órgãos, inclusive da memória, começam a despertar. Recebe imperfeitamente as expressões produzidas por objetos ou causas externas e as comunica ao espírito, tá vendo? Que então, também em repouso, só experimenta do que lhe é transmitido, sensações confusas, desordenadas, a miúde, sem nenhuma aparente razão de ser. Ou seja, aí eu pergunto a vocês, para que é o sonambulismo? Para que serve? Isso é uma pergunta. Eu não vou dar resposta. Eu quero que vocês pensem. Para que serve? Para que existe essa condição sonambúlica? Isso é uma pergunta para vocês pensarem, viu? Ele fala assim que, sem nenhuma aparente razão de ser mesclado, que se apresenta de vagas recordação. Pode ser da existência anterior, mistura tudo. Ele não sabe se ele está vivendo, se aquilo lá é de agora, é de hoje, é da outra vida que ele vivenciou, que não é uma vida passada, né? A gente precisa começar a mudar isso. A vida não existe linear. Foi, agora aqui, a próxima. Não. A vida são dimensões. Tudo aqui e agora, acontecendo ao mesmo tempo, né? Facilmente, portanto, se compreende por que o sonâmbulo nenhuma lembrança guarda do que se passou enquanto estiver no estado de sonambulismo. E por que os sonhos de que se guarda memória, as mais das vezes, não têm sentido. Digo as mais das vezes, porque também pode acontecer uma lembrança de acontecimentos de uma vida anterior ou de uma vida que você possa vivenciar ainda numa dimensão futura, mas isso, essa clareza de enquanto estiver numa crise sonambúlica, você ter uma coisa que faz sentido ou ter uma coisa que não faz sentido, depende de quê? Da nossa condição. Sempre vai depender de como é a minha frequência.
Eu sou uma pessoa perturbada, ansiosa, mesclado a cabeça com 500 mil pensamentos diferentes o tempo todo. Quando eu estou numa crise sonambúlica, eu vou ser isso também. Eu busco ser uma pessoa que procura, pelo menos, a cada vez que vem 200 pensamentos, diminuir pelo menos para 100. Eu vou ser mais, o espírito vai estar mais livre para poder trazer boas lembranças. Ou vislumbrar alguma coisa na frente. Isso com sonho, isso com crise sonambúlica, ok? O chamado sonambulismo magnético tem alguma relação com o sonambulismo natural? É a mesma coisa, com a só diferença de ser provocado. Por que isso que é a pergunta? Porque a gente falou já sobre hipnose, não foi? A gente falou aqui sobre hipnose. Então, você pôr alguém num estado de letargia, no estado de conseguir trabalhar essa questão do sono, dos sonhos com a hipnose. Ok, tem muitos trabalhos sérios hoje que acontecem nesse tipo, até mesmo para auxiliar a pessoa com alguma história, algum trauma, alguma coisa que lhe faça mal. Então, tem excelentes profissionais que trabalham com isso. E aí, né, nessa época, perguntaram, tem alguma relação, ele muda esse chamado sonambulismo magnético, tem alguma coisa a ver? É a mesma coisa, não existe sonambulismo magnético, existe sonambulismo. Agora, pode ser natural e pode ser provocado. A mesma coisa, pode ser também provocado, como é o caso, por exemplo, de uma hipnose, né? Por isso que ele fala que é só uma provocação, é a mesma coisa. De que natureza é o agente que se chama fluido magnético? Fluido vital, eletricidade animalizada, que são modificações do fluido universal. Essa pergunta é, na verdade, uma pergunta muito ampla, que assim, a gente já falou sobre esse negócio do fluido. Tudo que faz com que as informações vêm e vai, vem e vai no meio do sonho, todas as informações são levadas por esse negócio aqui, ó. Opa! Por isso aqui, ó. A gente já falou sobre esse fluido, a gente já comentou sobre isso várias vezes, que esse fluido aqui, vital, é o prana, que a gente pode chamar, que é um tipo de matéria que não é feito pelo oxigênio, que a gente conhece, pode até ter, eu não sei, mas é alguma substância que nós ainda não conhecemos. A física não conhece isso, mas é uma matéria. Então, assim, o seu corpo sobrevive pelo oxigênio que precisa, oxigênio, gás carbônico, parari, parará. Esse fluido vital é o que dá vida e condições para ligar o espírito ao seu corpo. Que material é esse? Boa pergunta. A gente chama de fluido vital. A yoga chama de prana. Tem 500 mil nomes, porque são nomes que cada área vai dando a isso, que é a mesma coisa e que até hoje ninguém sabe do que é. Porque no momento que a ciência descobrir, concorda comigo que ela vai ter muita coisa na mão? Genética, inclusive? Essa é a ideia da ciência caminhar para isso. Ela está buscando entender o que é isso. O que é energia escura? É isso aqui. Que ninguém sabe. A ciência está chamando de energia escura. Ela não sabe o que é. Mas é o que conduz. Então, eles perguntaram aqui, porque quando falou lá do sonambulismo magnético, falou, mas como é que alguém, nesse caso, né? Como é que alguém chega, o magnetizador chega e faz com que o outro durma?
tem um momento sonambúlico para poder trabalhar ele, a questão, né, dos medos e dos traumas. Ele diz, por causa disso, que é o que trabalha a hipnose, que é o que trabalha o reiki, que é o que trabalha o passe. Nada mais do que isso. Eu costumo dizer que a gente tem dificuldade de pensar nisso, mas a gente não tem dificuldade de pegar no WhatsApp e falar com alguém dos Estados Unidos, né, amor? Estava falando com o filho dele. Falei, a gente tem uma grande dificuldade de entender isso, que é estar na frequência aqui, lá, lá, lá. São dimensões diferentes. Eu preciso entender que isso aqui, eletricidade, faz com que a frequência ligue as coisas. Eu não sei ainda me ater nisso totalmente, porque senão eu conseguiria, a gente conseguiria se autocurar hoje sozinho, a gente seria autossuficiente, que é isso que a ideia é essa, né? Jesus fala, vós sois Deus. Só que a gente pega no WhatsApp e conversa com alguém na Europa e tá achando super natural, não tá? Falei pro meu enteado essa semana, falei, então você se apronte, porque daqui a pouco você vai conversar com a sua avó pelo WhatsApp. Oh, pelo amor de Deus. Filho, se adiante aí, porque os caras estão tentando descobrir o que é essa coisa, essa energia. E isso aí, na época, foi muito comentado, e lembrando que essa questão foi muito comentada na época e buscado saber o sonambulismo, porque acontecia muito na época, muito na Europa. Era mais comum do que agora. Agora nem tanto. Ou seja, mas por que mudou? Porque automaticamente as coisas vão caminhando para você conhecer, aprender e saber lidar. E daí não é mais preciso isso. Vai chegar uma hora que a gente não precisa do médium para dar notícia nem conversar. Você vai pegar um aparelho e conversar. Entende? Então, é isso aqui da época, para vocês entenderem que daqui para frente vai ser cada vez mais. Qual a causa da clarividência sonambúlica? Já o dissemos, é a alma que vê. Eles perguntaram, mas por que o sonambúlico vê as coisas depois, quando volta, fala que viu, presenciou coisa, presenciou cenas, viu outros espíritos? Quem estava aqui quando eu comentei sobre uma mãe que queria saber da filha, se a filha ainda estava viva lá, e aí procurou um médium sonambúlico, um médium que era médium naturalmente, mas ele tinha a facilidade de entrar num transe sonambúlico, ele dormia, e aí o espírito dele ia buscar saber sobre a mulher, por exemplo. Quero saber sobre minha filha, se nunca mais a vi, se ela continua viva, parari, parará. Lembra? Ele fala, ele dorme e busca o espírito da menina lá. E aí ele dormindo, sonambúlico, conversa com a mulher. Sua filha, já eu a encontrei, sei onde ela está e estou conversando com ela. Foi no momento em que ela também estava dormindo. Então ele conversou, alma, espírito, conversou com a menina, está tudo bem, diga à minha mãe que eu estou bem. E ele transmite tudo isso para a mãe. Só que dormindo, sonambúlico. Então, quem olha, quem vê, é os olhos dele dormindo ali, e o espírito que foi lá, encontrou o menino e viu. Então é a alma que vê, né, gente? Como pode o sonâmbulo ver através dos corpos opacos? Não há corpos opacos senão para os nossos grosseiros órgãos, vossos grosseiros órgãos. Já antes não dissemos que a matéria nenhum obstáculo oferece ao espírito que livremente a atravessa? Frequentemente ouvis o sonâmbulo dizer que vê pela fronte, pelo joelho, etc.
porque, achando-vos inteiramente presos à matéria, não compreendeis lhe seja possível ver sem o auxílio dos órgãos. Ele próprio, pelo desejo que manifestais, julga precisar dos órgãos. Se, porém, o deixasseis livre, compreenderia que vê por todas as partes do seu corpo, ou melhor falando, que vê de fora do seu corpo. Ele pergunta aqui se vê através dos corpos, ou seja, se um sonâmbulo, quando você se depara com alguém numa crise sonambúlica, se ele, quando olha para você, que ele não olha para você, você pensa que ele está olhando para você, né? Aí ele fala assim, corpos opacos são os corpos materiais, é isso que ele perguntou, né? E aí, assim, não é que ele vê um corpo, ele vê através dele, porque não está olhando com isso aqui. Apesar do olho estar aberto, é confuso para a gente você olhar alguém letárgico ou, é que é a mesma coisa, ou alguém que está dormindo, entre aspas, levanta dormindo, que é um sonâmbulo, porque ele está de olho aberto, muitas vezes, né? Aí você olha para ele, o fulano, ele tá te vendo, ele pode estar te vendo, mas acho que ele está vendo você e mais uma coisa, outros, entendeu? Por ali. Que não é só você. Então, quem está enxergando é o espírito. E aí ele diz assim, mas frequentemente eu vi o sonâmbulo dizer que vê pela fronte, pelo joelho. O sonâmbulo depois dizer, né? Que viu. Engraçado, tinha a impressão que eu via pelas costas. Não é que ele via pelo corpo, pela parte das costas. É que o espírito não tem olho. Enxerga por todo que sente a vibração. Mas, como a gente ainda é ligado ao nosso corpo, e tudo que a gente pensa, a gente faz a referência do corpo, né? Que infelizmente a gente esqueceu tudo, é o que a gente sabe agora. Então, a gente se apega nisso. Então, se porém deixasses livres, compreenderia que ele vê por todas as partes do seu corpo, ou melhor falando, que vê de fora do seu corpo, ou seja, ele não vê a partir disso, ele vê amplo, ele vê a partir dele, né? Que é espírito. Para nós é muito complicado ainda, gente. Muito. Eu não sei vocês, mas a minha cabeça entende. Mas eu ainda tenho grande dificuldade de, como é que se diz assim, de conseguir compreender total. Quem daqui consegue se sentir enquanto espírito? Vamos ser bem sinceros. Quem daqui consegue se dizer, eu sinto enquanto espírito? Quem daqui? Gente, ninguém, pensei que era só eu. Dormindo? Até com a amiga minha, ela conversando comigo, ela andando atrás e eu andando, dormindo, de olho fechado. E ela, quando ela viu que eu não respondia, ela veio na frente, eu fui ver, estava dormindo, mas 3 vezes aconteceu. Mas isso porque o corpo estava precisando dormir, eu acho. Provavelmente, Porque no caso do sonambúlico, ele não entra numa crise assim, né? Ele entra depois que ele dorme profundamente. É como se o corpo tivesse entregue. Agora, o mais interessante, por isso que eu fiz a pergunta. Qual é a razão do sonambulismo? Porque é igual sonhar. A gente conseguiu chegar num resultado e dizer, gente, sonho é isso? Não dá para dizer. Não dá. E do sonâmbulo, eu acho que é pior ainda, porque eu digo, sim, gente, o que é sonambulismo e para que serve? Pergunta é essa, para que é? Terminando. Pois se a sua clarividência é de sua alma ou de seu espírito, por que é que o sonâmbulo não vê tudo e tantas vezes se engana? Primeiramente, aos espíritos imperfeitos não é dado verem tudo e tudo saberem. Não ignoras que ainda partilham dos vossos erros e prejuízos. Depois, quando unidos à matéria, não gostam de todas as faculdades de espírito. Deus outorgou ao homem a faculdade sonambúlica para fim útil e sério,
não para que se informe do que não deva saber. Eis porque os sonâmbulos nem tudo podem dizer. É o tipo da resposta que me deixa mais confusa do que esclarece. É ou não é, gente? Vou agora por parte, que ele fala assim, por que o sonâmbulo vê tudo? E muitas vezes, ainda quando volta, não lembra de nada. Não serviu para nada. É aquilo que eu falei. Se a frequência for boa e ele viu uma coisa interessante da vida dele, ou de outra vida de alguém, ou alguma coisa do seu futuro, claro, maravilha. Aí tem serventia. Mas, muitas vezes ele se engana. Aí a gente vai naquilo lá, ó. A gente vai falar nos espíritos imperfeitos. Não é dado verem tudo e tudo saberem. A gente volta sempre a lembrar. É porque alguém não dá o direito de saber ou porque você ainda não tem cognição e condições de entender? Então não é dado ver e tudo saber e dá a impressão que alguém está segurando informação ou conhecimento e não lhe dá. Eu vou lhe dar depois. Não. A interpretação aqui é diferente. Você só vai entender logaritmo quando você chegar na fase, na sala de aula que vai dar logaritmo. Se você for dar logaritmo, antes de você aprender o pré do logaritmo, você não vai entender o logaritmo. Concorda, gente? Então, isso aqui é tudo ver e tudo saberem? Eu não tenho ainda ferramentas e informações para entender isso. Então, por isso que chama-se imperfeito. Então, o imperfeito não é o imperfeito do ruim. Não é o imperfeito do obsessor. É o imperfeito da ignorância ainda de nós não termos ainda a condição e a informação. E assim, o espírito não ignora que ainda partilha dos erros e prejuízos. Que erro? Ele não sabe. Ele faz o melhor que ele sabe agora. Sabe aquela história? Uma coisa eu saber e usar de maldade e não fazer. A outra coisa é eu não saber o melhor. E eu faço o meu melhor. Então, assim, não é erro. É não acerto. É diferente de erro. Ok? Depois, quando unidos à matéria, ou seja, quando o espírito vem e prepara seu corpo, gozam de todas as suas faculdades de espírito. Ou seja, se esse espírito vai gozar do conhecimento que ele tem. Se ele não tinha, aquilo que ele não tem, ele não vai ainda aproveitar, ele ainda vai penar para aprender, vai penar para saber. Quem está seguindo aquele menininho médico, que já está me dando nos nervos, aquele menino lá? Aquele menino lá está melhor que qualquer faculdade. Ele põe no bolso. Tá muito difícil, viu, gente, para aquele menino. A mãe não sei como ele está segurando a peteca, porque o menino é raivoso, ele tem raiva de quando ele não lembra. Ele tem raiva se ele não fizer, se ele não fizer aquele exercício naquela hora, se ele não operar alguém, se ele não falar sobre saúde. Pense um pouco como aquele espírito está, gente. Ele vai chegar arregaçando na área de saúde. Ele vai chegar arregaçando, porque ele é cardiologista. Literalmente, ele foi cardiologista. Só que ele não é só cardiologista. Ele fala de tudo. Ele fala do corpo, ele fala em toda parte de especialidade, gente. Pense um pouco. Então, assim, ele vem pronto. A matéria dele vem pronto para aquilo. Deus outorgou ao homem a faculdade sonambúlica para fim útil e sério. Não para que se informe do que não deve saber. Ou seja, poxa, ter crise sonambúlica só para poder saber as coisas, né? Seria bom, mas não é para isso. O Espírito já falou que não é para isso. E outra, Deus não outorga nada a ninguém. Nada a ninguém. Volto sempre a repetir. Por mais que o seu Deus seja aquele que não criou o homem, tá? Aquele que existe e é. Ponto. Então ele é energia, ele é o que você quiser. Ele só não pode ser um homem velhinho lá, sabe? Aí não dá, né, gente? Aí já passou dessa fase, nós já passamos dessa fase. Então ele não outorga o homem. Ele não dá nada ao homem. Então essa frase aqui está errada. Ele não dá ao homem a faculdade sonambúlica, porque o sonambulismo não é uma faculdade.
Mediunidade, sim. O sonambulismo, na minha visão, analisando e vendo todas as perguntas, ele é muito mais alguma coisa que ainda tem que ser descoberto o que é e para que serve. Porque utilidade, a gente achou uma utilidade até agora? Pode ser que tenha. Mas a gente ainda não descobriu, a gente ainda não sabe. É isso porque os sonâmbulos nem tudo podem dizer. Claro que não pode dizer, ele não sabe também. Para terminar. Qual a origem das ideias inatas do sonâmbulo e como pode falar com exatidão de coisas que ignora quando desperto, de coisas que estão mesmo acima de sua capacidade intelectual? É que o sonâmbulo possui mais conhecimentos do que o que lhe supõe. Apenas tais conhecimentos se encontram adormecidos, porque por demais imperfeito ainda, seu envoltório corporal não lhe permite rememorá-los. Que é afinal um sonâmbulo, espírito como nós e que se encontra encarnado na matéria para cumprir a sua missão, despertando dessa letargia quando cai em estado sonambúlico. Para que tem som. Aí, ó, o sonâmbulo possui mais conhecimento do que o que ele supõe. Por que ele possui mais conhecimento? Porque ele está livre. Porque ele é parcialmente livre. Não, a gente não pode dizer que ele é livre total, porque é livre total só quando corta o cordão e você foi. Aí sim é livre total. Mas enquanto não, ele não é livre total. Então, o conhecimento que se tem é o conhecimento dele enquanto ser eterno que é. Aí entra uma coisa muito mais profunda, porque o espírito, a gente fala que a gente está numa coisa de evolução. Mas é uma evolução nas dimensões que a gente se propôs a fazer enquanto espírito. Nas dimensões que nós nos colocamos à disposição para o grande laboratório existencial. Então, assim, você disse que queria participar da experiência. Então, você está. Isso não quer dizer que o seu espírito era zerado de informação. Juntamente, nós vamos ter espíritos já muito mais velhos, que já passou por vários lugares, por várias situações, e que vem e diz, eu topo esquecer. E entrar na briga com todo mundo junto. Vem outro que é mais novato, simples e ignorante, foi criado há pouco tempo, emanado há pouco tempo, que está junto também aqui, dizendo, eu estou aqui para aprender. Então, a diferença desses espíritos é que quando eles estão fora, aquele que já tem trocentos milhões de existência, ele não tem conhecimento já. A diferença é que quando ele volta, isso aqui não consegue guardar. Isso aqui não vai guardar. Porque ele não tem condições ainda para guardar. Para decodificar. Lembra que eu falo sempre? Ele não tem condições de decodificar tudo. Então, muitas das vezes, você é um espírito ultra velho. E que já conhece muita coisa. Mas, por mais que você conheça, você pode ir, saber, descobrir, perceber e falar, nossa, como eu sabia disso. Quando você volta, é uma pena que você não traz. Não traz. E não é porque, não traz porque Deus não quis. Não, é porque o seu cérebro não dá conta mesmo. Por isso que quando acorda fica confuso. Porque mistura tudo, você não sabe o que é, o que não é. E aí, assim, eles são espíritos como nós, que se encontram encarnados na matéria para cumprir uma missão. E ele fala que despertando dessa letargia, quando cai no estado sonambúlico, ou seja, ele fala assim, o espírito está falando assim, o seu espírito está letárgico enquanto você está ali. Ele está cuidando de um corpo. Quando ele não tem que cuidar do corpo, ele fica livre da letargia. É diferente de nada. Quando o corpo está letárgico, ele sai da letargia. Entendeu, gente, como é que funciona? Aí, ó, aqui pode continuar. Já falamos repetidamente que renascemos muitas vezes,
Essa mudança de condição é que ao sonâmbulo, como a qualquer espírito, ocasiona a perda material do que haja aprendido em precedente existência. Entrando no estado a que chamas crise, lembra-se do que sabe, mas sempre de modo incompleto. Sabe, mas não poderia dizer de onde lhe vem o que sabe, nem como possui os conhecimentos que revela. Passada a crise, toda recordação se apaga e ele volta à obscuridade. Essa palavra aqui, ó, crise, na verdade é o transe sonambúlico. Então, assim, muitas vezes você vai conversar com alguém que está numa crise de sonambulismo, e ele vai falar, e você fala, nossa, mas de onde ele sabe tudo isso? Só que a hora que ele volta, ele não lembra o que falou e muito menos do que era, do que efetivamente foi o assunto. Ele não consegue lembrar. E aí entra naquela questão. Toda vez que o espírito precisa da nossa condição material, o nosso cérebro ainda não dá conta. Então, grande evolução e o grande caminhar nosso é justamente essa. É tentar junto com o espírito, por isso que aprendeu a ouvi-lo, porque ele sabe mais do que o nosso ego, nosso corpo material, ele sabe mais do que o nosso cérebro. É tentar ouvi-lo para se auto-evoluir, desenvolver. Desenvolver, que eu digo, não só a moral, porque a moral é uma consequência de você se aprender a desenvolver, se autodesenvolver. A moral, ela passa a ser uma consequência. Você não faz força para ser bondoso. Você não faz força para ser justo. Você não vai fazer força para ser amigável. Sabe por quê? Porque quando você sabe do que você é feito, como você é, como funciona essa relação de você espírito com você aqui e o compromisso que você tem com ele, não é com ela, é com ele. E ele sabe o caminho certo, porque ele conhece muito mais do que a gente. Então, quando você o ouve, você passa naturalmente a ser mais tudo isso. Então, a moralidade, a ética, é resultado, é uma consequência disso, ok? Então, gente, eu falei, esse aqui eu vou deixar, não é para leitura, nada, na verdade é, quais os cuidados? Eu achei interessante porque eu procurei alguma coisa de sonâmbulo com a área da saúde. Cientistas dizem, não sabemos o que provoca. É unânime em dizer, não sabemos qual é a causa do sonambulismo. Só sabem dizer que é algo benigno, não faz mal, não tem problema. É isso que eu escutei um cientista, um médico do Albert Einstein, hoje eu vi o vídeo, ele dizendo que precisa, a única coisa que precisa é ver qual é a incidência, e se a pessoa é só de levantar, está tudo bem. Se a pessoa é de ficar dentro de casa, então você tem que tomar cuidado, deixar as portas fechadas, esconder chave. Se a pessoa é de sair, você tem que ficar esperta e não trancar tudo para ela não poder se machucar. Só isso que fala. Tem que ter cuidado. Só isso. A ciência não sabe dizer. E também pelos artigos e pesquisas que já fizeram, é mais comum em criança até adolescência. Depois, na fase adulta, diminui. Probabilidade em quem é médium ter essa coisa da crise sonambúlica, é mais natural, né? Não, em quem é médium, mas isso não foi o cientista que falou. Isso a gente estudando em outra linha, né? Que a gente percebe isso, numa linha mais espiritualista. Então é isso. E aí, ó, somente próximas gerações poderão ir desvendando essas questões que envolvem o contínuo desenvolvimento da fisiologia humana e o vínculo do corpo com o seu dono, o eu superior. Ou seja, a grande evolução e chamada para nós é: vamos ajudar a descobrir? De que jeito? É se autoconhecendo, se auto-melhorando, para que seu cérebro, daqui a um tempo, esteja em condições de entender essas coisas e por que existe. Tá?
É isso. A gente vai terminar, tem mais umas perguntas. Próxima semana a gente termina essa parte. Tá certo, gente? Obrigada e uma boa noite para todo mundo.